Você já sentiu que sua vida inteira estava prestes a mudar, mas não de uma maneira que você pudesse controlar? Que um caminho foi escolhido para você, e a única opção era segui-lo, mesmo que ele levasse ao desconhecido? Foi exatamente assim que me senti quando coloquei os pés fora de casa naquela manhã. O vento frio do amanhecer soprou contra meu rosto, como se tentasse me segurar. Como se a própria terra sussurrasse: não vá. Mas o dever não ouve o coração, e eu, Elisa Lorvan, filha de um nobre menor em uma terra pobre, não tive escolha. Meu pai, Lord Alaric, estava parado ao meu lado. Seus cabelos grisalhos estavam cuidadosamente penteados, e suas roupas de inverno, embora antigas, tinham sido remendadas com esmero. Ele parecia firme, mas eu sabia que ele estava nervoso. A dívida de nossa família crescia como uma sombra, e o casamento com o rei do reino vizinho, Edric de Eldoria, era a única solução. Você está pronta, Elisa? A voz do meu pai soou baixa, quase um sussurro. Pronta não era uma palavra que eu usaria para descrever meu estado. Meus olhos pousaram na imponente carruagem parada na entrada da mansão, sua madeira negra polida refletindo os primeiros raios de sol. Cavalos fortes e escuros estavam alinhados, prontos para me levar. Prontos para me afastar de tudo que conhecia. Estou, pai, menti, forçando um sorriso. A mão dele pousou em meu ombro, apertando-o com gentileza. Ele sabia a verdade. Não havia nada de pronto em minha alma naquele momento. Quando subi os degraus da carruagem, senti o peso invisível de um futuro que não escolhi. Eu me virei para olhar uma última vez para minha casa. A pequena propriedade parecia menor do que eu me lembrava, suas janelas simples e seu jardim já sem flores. Aquela visão doía mais do que eu esperava. Meu futuro era um rei desconhecido. Meu presente era uma despedida sem lágrimas. O caminho até Eldoria era longo e sinuoso. Dias e noites se mesclaram em uma rotina silenciosa, interrompida apenas pelo render das rodas da carruagem e os cascos dos cavalos no chão congelado. A paisagem que passava pela janela parecia uma pintura sem vida, árvores secas, montanhas distantes e vales cobertos de névoa. Tudo parecia um presságio do que estava por vir. Além dos ruídos da viagem, havia a companhia de Lord Ivan, o cavaleiro responsável por me escoltar até o reino de Eldoria. Ele era um homem alto e elegante, com cabelos loiros curtos e olhos azul claros, frios como o gelo. Sempre que eu observava, ele devolvia um olhar educado, mas vazio. Não se preocupe, Lady Elisa, ele disse no segundo dia, enquanto montávamos em uma clareira para descansar. O rei Edric é um homem justo. Talvez até gentil. Talvez. Uma palavra tão pequena e cheia de esperança, mas, na boca de Ivan, soava mais como uma dúvida. O senhor o conhece bem? Perguntei, tentando ignorar o frio que parecia ter entrado nos meus ossos. Ivan desviou o olhar, seu rosto inexpressivo. O suficiente para saber que ele honra sua palavra. Ele fez uma pausa e acrescentou, com um tom quase de aviso, mas ele é um homem marcado por tragédias. Aquela frase pairou no ar, como uma neblina espessa. Tristezas o tornam severo? Perguntei, com um fio de voz. Talvez, ele respondeu simplesmente, olhando para o horizonte. Não obtive mais respostas. Ao longo da viagem, aprendi que Ivan era um homem de poucas palavras e, aparentemente, de muitos segredos. Isso só aumentou a sensação de que eu estava sendo levada para um destino que desconhecia por completo. Na terceira noite, paramos em um vilarejo para descansar. Era pequeno, mas acolhedor, com casas simples feitas de pedra e telhados cobertos de neve. Uma hospedaria modesta nos recebeu. Meu quarto era apertado, com uma cama dura e janelas que deixavam entrar o vento frio. Mesmo assim, era melhor que a carruagem. Não consegui dormir. As vozes das histórias que ouvi ecoavam em minha mente. O rei Edric é um tirano. Um homem frio, recluso e desconfiado. Outros diziam que ele havia perdido sua esposa em circunstâncias trágicas e nunca mais foi o mesmo. Histórias de guerras, traições e um reino dividido, governado por um homem de punho de ferro. Sentei-me na beira da cama,
olhando para minhas mãos. Que tipo de vida estou prestes a viver? Me perguntei. Seria eu apenas uma peça em um jogo político? Uma figura decorativa em uma aliança entre dois reinos? Naquele momento, uma batida na porta me fez sobressaltar. Ivan entrou, seu rosto sério como sempre. Partimos ao amanhecer, Lady Elisa. Tente descansar. Ele hesitou por um instante, então, acrescentou: o castelo de Eldoria estará à vista amanhã. Com isso, ele se retirou, deixando-me sozinha com meus pensamentos. O amanhecer chegou rápido demais. Quando subi novamente na carruagem, o frio parecia mais intenso. O silêncio era ainda mais opressivo. Ao longo do dia, a paisagem começou a mudar. O horizonte agora era marcado por montanhas imponentes e florestas escuras. A estrada serpenteava por entre vales, e o sol parecia incapaz de penetrar completamente a escuridão que pairava sobre a terra. Quando o sol começou a se pôr, o castelo de Eldoria finalmente surgiu. Eu prendi a respiração ao vê-lo pela primeira vez. Era colossal, erguendo-se como um gigante de pedra negra contra o céu dourado. Suas torres pareciam tocar as nuvens, e suas muralhas eram tão vastas que pareciam uma fortaleza impenetrável. Bandeiras tremulavam no alto, tingidas com as cores do reino, preto e dourado. Lá está, Lady Elisa, Ivan anunciou, apontando para a estrutura. Seu novo lar. Meu lar. Aquela palavra soava vazia. Enquanto a carruagem se aproximava dos portões, algo no fundo do meu coração apertou. Era como se o castelo me observasse. Um monstro adormecido, esperando para me engolir inteira. Atravessamos os portões de ferro, que se fecharam atrás de nós com um som profundo e final. Ao longe, dentro do pátio, vi figuras se movendo, soldados, criados, nobres. Todos pararam para observar a chegada da carruagem. Eu me senti uma presa sendo entregue ao seu predador. Será que estou entrando em uma prisão dourada? Pensei. Quando a carruagem finalmente parou e a porta foi aberta, senti o ar pesado do castelo me envolver. Meu coração batia tão forte que parecia ecoar dentro de mim. Desci os degraus com passos hesitantes, minha mente inundada por dúvidas e medo. E então, pela primeira vez, meus olhos pousaram no imenso salão do castelo. No fundo, à sombra de um trono de pedra negra, uma figura estava de pé. Eu não podia vê-lo claramente, mas sentia sua presença, o rei Edric, o homem que agora detinha meu futuro. O silêncio no grande salão do castelo era ensurdecedor. Quando desci os últimos degraus da carruagem e fui recebida pelo frio cortante do ar, senti como se o peso do mundo tivesse dobrado sobre meus ombros. Aquele lugar parecia respirar poder e segredos. E, em algum lugar dentro daquele palácio imenso, encontrava-se o homem que agora era meu marido por decreto, embora não pelo coração. Um criado de expressão neutra se aproximou, fazendo uma leve reverência antes de falar. Lady Elisa, Sua Majestade o Rei Edric aguarda em seus aposentos reais. Sua audiência foi preparada. Minhas mãos se apertaram em punhos contra as dobras do meu vestido, que tremulava levemente com o vento. Senti meu coração bater mais forte com cada palavra do criado. O Rei Edric. Um nome que carregava tantas histórias, tantos rumores. Ele era chamado de o Rei de Pedra por aqueles que o conheciam apenas pelas lendas. Um homem cuja frieza e reclusão o tornaram mais uma sombra do que uma figura de carne e osso. Não se atrase, Lady Elisa, murmurou Lord Ivan ao meu lado, seu tom tão indiferente quanto sempre. Com a cabeça erguida, tentei compor minha expressão, mas a verdade é que a dúvida e o medo fervilhavam em meu peito. O que me esperava além dessas portas? O palácio de Eldoria era ainda mais grandioso por dentro do que eu imaginava. Os corredores eram vastos, com paredes decoradas por tapeçarias luxuosas e esculturas antigas. Chandeliers imensos pendiam do teto, suas luzes douradas reluzindo contra o mármore frio do chão. O silêncio era profundo, quebrado apenas pelo eco dos meus passos e dos guardas que me acompanhavam. Cada detalhe daquele lugar parecia projetado para intimidar. Me fazia sentir pequena, deslocada. Ocasionalmente,
Passávamos por criados que paravam suas tarefas para me observar, embora desviassem o olhar quando eu os encarava. Eram olhares de curiosidade e talvez de desprezo, como se eu não pertencesse ali. Finalmente, chegamos a um grande conjunto de portas duplas de madeira esculpida. As portas do Salão do Trono. Um dos guardas bateu, o som reverberando por todo o corredor, antes de empurrá-las para dentro. Sua Majestade, Lady Elisa chegou, anunciou ele. Respirei fundo antes de entrar, com minhas mãos ainda trêmulas apesar do esforço para parecer serena. Quando atravessei a soleira, a cena diante de mim fez meu coração falhar uma batida. O salão era imenso, com colunas de pedra negra que se erguiam até o teto abobadado. Ao fundo, em um trono simples, porém majestoso, estava ele. O rei Edric. Por um momento, o tempo pareceu congelar. Minha visão ficou completamente preenchida pela figura dele. Edric era um homem imponente, sentado rigidamente no trono como se fosse esculpido da mesma pedra do castelo. Seu olhar me encontrou imediatamente, mesmo à distância. Um olhar intenso, profundo e frio, como um abismo do qual eu não conseguia desviar. Ele era exatamente como os rumores descreviam, e ainda assim, completamente diferente. Sua aparência era marcada pela realeza, cabelos negros, ligeiramente desalinhados, caíam sobre sua testa, mas pareciam ainda assim meticulosamente perfeitos. Seu rosto era angular, com uma barba bem aparada que delineava um maxilar forte e inabalável. Porém, foram os olhos que me prenderam, olhos de um cinza profundo, como tempestades prestes a se desencadear. Não havia nada de acolhedor neles. Apenas frieza, e uma dor muito bem escondida. Aproxime-se, disse ele. Sua voz ecoou pelo salão, grave e autoritária. Cada palavra parecia uma ordem disfarçada de convite. Com passos hesitantes, comecei a avançar pelo tapete escarlate que levava até o trono. Senti cada par de olhos na sala fixado em mim, guardas, criados, nobres silenciosos que observavam a cena com atenção. Mas no final daquele longo corredor, só existia ele. Quando finalmente parei diante do trono, fiz uma reverência baixa, como fui ensinada, e permaneci ali, esperando que ele falasse. O silêncio voltou a se estender, pesado, quase cruel. Eu podia sentir o olhar dele me avaliando, como se pudesse ler cada pensamento meu. Então, você é Elisa Lorvan, ele disse finalmente. Seu tom era neutro, mas havia algo na maneira como pronunciava meu nome que me fez estremecer. Sim, Vossa Majestade, respondi, mantendo minha voz firme, apesar do nó em minha garganta. Edric inclinou a cabeça levemente, como se estudasse algo curioso. Finalmente, ele se levantou, e minha respiração prendeu por um instante. Ele era ainda mais alto do que parecia, com ombros largos cobertos por um manto negro com detalhes dourados que brilhavam sob a luz do salão. Cada movimento dele era medido, calculado, como um predador analisando sua presa. Você sabe por que está aqui, não sabe? Ele perguntou, dando um passo mais próximo. Sei, Majestade, respondi, encarando-o apesar do medo. O casamento entre nossos reinos foi arranjado para assegurar a paz. Paz, ele repetiu a palavra como se a saboreasse, com um tom quase sarcástico. Sim. É isso que dizem. Fiquei em silêncio, sem saber o que responder. Edric se aproximou mais um passo, e agora estava próximo o suficiente para que eu pudesse ver os detalhes de seu rosto. Havia cicatrizes ali, pequenas e discretas, quase escondidas sob a barba. Cicatrizes de batalhas, talvez, ou de algo mais profundo. Diga-me, Lady Elisa, ele continuou, com a voz mais baixa, porém tão firme quanto antes, até onde você estaria disposta a ir para proteger aqueles que ama? A pergunta me pegou desprevenida. Meu coração disparou, e a resposta que veio à minha mente foi imediata. Até onde for necessário, Majestade, respondi, sem hesitar. Houve um silêncio. Os olhos dele brilharam com algo que não consegui decifrar. Uma emoção passageira, antes que sua expressão voltasse a ser de pedra. É o que veremos, ele disse, por fim, voltando-se e caminhando de volta ao trono. O encontro terminou tão rápido quanto começou.
Um criado me conduziu para fora do salão, deixando-me com mais perguntas do que respostas. Naquela noite, enquanto me instalava nos aposentos que haviam sido preparados para mim, as palavras de Edric ecoaram na minha mente. Até onde você estaria disposta a ir para proteger aqueles que ama? O que ele queria dizer com aquilo? Era um teste? Uma ameaça? Eu não sabia. Mas algo em seu olhar me dizia que este homem, o rei Edric, não era apenas um monarca frio e recluso. Ele era um enigma. Um homem marcado por sombras que ainda não conseguia entender. E o mais assustador era que, por algum motivo, eu queria entender. Naquela noite, enquanto observava o luar pela janela, algo chamou minha atenção. Lá embaixo, nos jardins escuros do palácio, vi uma figura encapuzada se movendo entre as sombras, como se espreitasse, como se estivesse esperando algo. Quando acordei na manhã seguinte, a luz do sol filtrava-se pelas pesadas cortinas de veludo vermelho, lançando um brilho dourado sobre o quarto imenso onde me encontrava. Por um momento, eu não sabia onde estava. Os lençóis de seda eram suaves contra minha pele, e o teto alto, decorado com pinturas detalhadas de batalhas antigas, parecia pertencer a outro mundo, um mundo do qual eu não fazia parte. O palácio de Eldoria tinha algo de sufocante. Grande demais, opulento demais, como se suas paredes me observassem e julgassem a cada movimento. Era um lugar que carregava o peso de segredos antigos, e eu, uma estrangeira, sentia cada olhar invisível sobre mim. Ao me sentar na cama, o frio do chão atingiu meus pés, trazendo-me de volta à realidade. Meu casamento ainda não fora consumado, e meu marido permanecia uma sombra distante. Rei Edric. O nome dele, ainda ecoando como uma nota grave, me lembrava de que aquele não era um conto de fadas, mas sim um acordo político. Hesitante, ergui-me e caminhei até a janela. Lá fora, os jardins reais se estendiam, perfeitos demais, como um quadro. Em contraste com a beleza do palácio, algo naquela perfeição me parecia artificial, como se escondesse algo muito mais sombrio. Uma batida na porta me fez saltar. Lady Elisa? Uma voz feminina perguntou suavemente. Respirei fundo antes de responder. Pode entrar. A porta se abriu com um leve rangido, e uma jovem criada de cabelos escuros e vestes simples entrou, carregando uma bandeja com meu café da manhã. Seus olhos baixos demonstravam respeito, mas também algo mais, cautela. Bom dia, Lady Elisa. Sou Lyra, sua criada pessoal, ela anunciou com uma pequena reverência. Sua Majestade pediu que lhe informasse que o Conselho Real será realizado hoje à tarde, e o rei deseja que a senhora esteja presente. O Conselho Real? Perguntei, surpresa. Por que eu estaria lá? Não me cabe saber, milady. Apenas transmito a mensagem, Lyra respondeu, com um sorriso gentil, embora furtivo. Eu assenti, agradecendo, e Lyra deixou o quarto em silêncio. Sozinha novamente, olhei para a bandeja diante de mim, onde havia frutas frescas, pães quentes e chá fumegante. Era um luxo que eu nunca experimentara em minha vida simples, mas cada detalhe da refeição parecia um lembrete cruel. Você pertence a este lugar, quer queira ou não. Depois do desjejum, tomei coragem para explorar o palácio. Precisava conhecer melhor o lugar onde viveria, e, talvez, os inimigos que se escondiam entre aquelas paredes. Vestida em um vestido azul simples, que contrastava com a riqueza do ambiente, caminhei pelos corredores intermináveis, acompanhada apenas pelo som dos meus próprios passos. As tapeçarias ao longo das paredes contavam histórias de batalhas e reis antigos. Homens poderosos, impiedosos. Edric certamente parecia seguir a tradição desses antepassados. Eu me perguntava que tipo de homem ele era sob a armadura de frieza que mostrava ao mundo. É uma mulher muito corajosa para andar sozinha, Lady Elisa, uma voz masculina soou atrás de mim. Virei-me rapidamente, encontrando Lord Ivan, o cavaleiro que me escoltara até ali. Ele estava encostado em uma coluna de pedra, com aquele mesmo olhar frio que parecia me observar mais do que qualquer um no palácio. Não estou fazendo nada errado, respondi, erguendo o queixo. Não disse que estava, ele replicou, caminhando em minha direção com passos lentos.
Apenas observei que o palácio é vasto, e nem todos aqui são tão hospitaleiros quanto deveriam. O que quer dizer? Perguntei, estreitando os olhos. Ivan deu um sorriso de canto, um gesto que mais parecia um aviso. Apenas que é bom manter os olhos abertos, Lady Elisa. Há muitos que não veem com bons olhos a chegada de uma nova rainha. Antes que eu pudesse responder, ele se retirou, deixando-me sozinha e ainda mais desconfortável. Nem todos veem com bons olhos a chegada de uma nova rainha. As palavras dele grudaram em minha mente, como uma semente plantada em terreno fértil. À tarde, como ordenado, fui conduzida ao salão onde ocorreria o Conselho Real. Era um lugar grandioso, com uma longa mesa de madeira escura ladeada por cadeiras de encosto alto. No fundo, uma lareira enorme ardia, lançando sombras dançantes pelo cômodo. Quando entrei, o murmúrio dos nobres silenciou. Todos os olhos se voltaram para mim, olhares que iam da curiosidade à desconfiança e até mesmo desprezo. Meus pés pareciam afundar no chão enquanto caminhava até o assento designado para mim, ao lado do rei. Edric já estava lá, sentado à cabeceira da mesa, tão imponente quanto sempre. Vestia roupas escuras, com detalhes dourados que ressaltavam seus ombros largos e postura rígida. Seus olhos cinzentos encontraram os meus por um instante, antes de ele desviar o olhar para os nobres presentes. Vamos começar, sua voz ecoou pela sala. Ao longo da reunião, escutei em silêncio. Os conselheiros discutiam sobre as ameaças às fronteiras, as tensões entre as casas nobres e o descontentamento que crescia entre o povo. Era um caos velado, uma instabilidade que Edric parecia carregar sozinho. E a nova rainha? Uma voz masculina questionou de repente. O salão ficou em silêncio. Meu coração disparou quando vi todos os olhos se voltando novamente para mim. O homem que falará era um nobre mais velho, de cabelos grisalhos e expressão severa. A aliança está feita, respondeu Edric, sua voz fria e firme. E Elisa está aqui para cumprir o papel que lhe cabe. Seu tom era final, como uma porta fechada. Mas algo na forma como ele olhou para mim, uma faísca de curiosidade, talvez até respeito, fez meu coração bater mais forte. Mais tarde naquela noite, após o jantar silencioso, retirei-me para meus aposentos. O dia fora longo, e minha mente estava cheia de dúvidas e impressões conflitantes. Quem era o rei Edric, realmente? E por que ele me trouxera ao conselho apenas para me manter em silêncio? Quando me sentei na cama, meu olhar foi atraído para um móvel antigo no canto do quarto, uma pequena escrivaninha de madeira escura. Algo me dizia que ela guardava segredos. Cautelosamente, levantei-me e comecei a abrir as gavetas uma por uma. A última delas parecia emperrada, mas, com esforço, consegui abri-la. No fundo, entre papéis velhos e poeira, encontrei algo inesperado, um diário. A capa era de couro desgastado, sem nome ou título. Quando o abri, a caligrafia delicada e feminina chamou minha atenção. Ele prometeu que eu estaria segura. Mas as promessas de um rei valem tão pouco quanto o ar que as carrega. As palavras me gelaram. Quem havia escrito aquilo? Uma rainha anterior? Minha mente disparou, mas antes que pudesse ler mais, uma batida brusca na porta me fez saltar. Lady Elisa, está tudo bem? A voz de Lyra soou do lado de fora. Sim. Respondi, rapidamente escondendo o diário debaixo do colchão. Enquanto me deitava naquela noite, as palavras do diário se repetiam em minha mente. Segredos. Promessas quebradas. O que mais aquele palácio escondia? Enquanto o sono finalmente me vencia, ouvi um barulho estranho vindo de fora da janela. Ergui-me lentamente, ao espiar, vi uma figura encapuzada movendo-se pelo jardim, como uma sombra na escuridão. O palácio de Eldoria tinha muitos sons. No silêncio da noite, eu os ouvia mais nitidamente, o vento assoviando pelas janelas antigas, os passos ritmados dos guardas nos corredores, e o rangido ocasional de portas que pareciam se abrir sozinhas. Desde que cheguei ali, esses ruídos me perseguiam. Porém, naquela noite, não eram apenas os sons do palácio que me incomodavam.
A imagem da figura encapuzada que vi pelos jardins na noite anterior ainda assombrava meus pensamentos. Seria apenas um servo em seu caminho, ou aquilo indicava algo muito mais sombrio? Combine isso com o diário misterioso que encontrei escondido no meu quarto, e o resultado foi uma noite quase sem sono. O amanhecer trouxe apenas mais dúvidas e uma sensação de perigo que eu não conseguia afastar. Enquanto Lyra penteava meus cabelos pela manhã, decidi arriscar. Lyra, quem viveu neste quarto antes de mim? Perguntei casualmente, tentando esconder meu interesse verdadeiro. A criada hesitou, suas mãos parando momentaneamente em meu cabelo. Não sei dizer, milady. Este aposento ficou fechado por muito tempo. Fechado? Insisti. Por quê? Ela se endireitou, desviando o olhar. Não cabe a mim questionar, Lady Elisa. O palácio tem suas histórias. Nem todas elas são boas. Nem todas são boas. Essa frase ecoou em mim. O diário, o quarto fechado, as sombras nos jardins, cada detalhe parecia estar conectado, e a sensação de que havia algo sendo escondido aumentava a cada instante. Quando Lyra terminou, vesti-me com um vestido verde profundo, simples, mas digno o suficiente para uma rainha. O tecido pesado dava-me alguma sensação de proteção enquanto eu caminhava pelos corredores do palácio. Não havia dúvida, os servos e nobres continuavam a olhar para mim como uma intrusa, uma peça colocada em um tabuleiro que eu ainda não entendia completamente. Eu precisava de respostas. Meu caminho levou-me ao Salão Leste, uma parte mais antiga do palácio, onde dizem que as gerações anteriores dos reis de Eldoria costumavam se reunir em tempos de guerra. As janelas altas deixavam entrar a luz fria da manhã, e as tapeçarias desbotadas contavam histórias de vitórias e perdas. Por alguma razão, aquele lugar parecia mais vivo do que o resto do castelo. Foi ali que encontrei Lord Ivan novamente. Ele estava à beira de uma das grandes janelas, olhando para fora com uma expressão pensativa. Quando me viu, girou lentamente, como se esperasse minha chegada. Não me diga que está perdida, Lady Elisa, ele disse, sua voz gotejando sarcasmo suave. Talvez esteja, respondi, erguendo o queixo. Ou talvez esteja tentando encontrar algo que muitos tentam esconder. Aquela pequena provocação pareceu intrigá-lo. Ele deu alguns passos em minha direção, parando perto o suficiente para que eu pudesse sentir sua presença intimidadora. Encontrar segredos pode ser perigoso, ele murmurou, os olhos azuis estreitos. Principalmente em um lugar como este. E por que o senhor me diz isso? Perguntei, sem me deixar abalar. Porque nem todos neste palácio são o que parecem ser. Nem todos desejam a sua chegada, milady. Meu coração bateu mais rápido. Ivan falava como se soubesse algo, mas eu não podia ter certeza de suas intenções. Ele parecia estar sempre por perto demais, como se me observasse, e agora suas palavras apenas aumentavam minhas suspeitas. É uma ameaça? Perguntei. É um aviso, respondeu Ivan, antes de se afastar, deixando-me sozinha novamente. Enquanto ele desaparecia pelo corredor, senti um calafrio subir pela espinha. Nem todos são o que parecem ser. O que ele queria dizer com isso? À medida que os dias passavam, minha situação no palácio se tornava cada vez mais clara, eu estava sendo observada. Os sussurros nas alcovas, os olhares lançados por cima dos ombros, tudo indicava que algo estava acontecendo sob a superfície polida da corte. Foi durante um jantar formal, alguns dias depois, que as coisas começaram a se revelar. O salão de banquetes estava repleto de nobres, todos sentados em mesas longas cobertas por toalhas finas e velas tremeluzentes. O murmúrio das conversas era baixo, mas constante. Rei Edric ocupava sua posição à cabeceira, como sempre, sua presença silenciando qualquer excesso de conversa. Eu estava sentada próxima a ele, como exigia o protocolo, mas a distância emocional entre nós parecia infinita. Ele raramente falava comigo, limitando-se a breves trocas de olhares, como se me estudasse em silêncio. Foi quando ouvi um fragmento de conversa vindo da mesa ao lado. Ela será uma peça fácil de mover, um homem murmurou, em voz baixa,
mas suficientemente alta para alcançar meus ouvidos. Meus olhos se voltaram automaticamente para o grupo, 3 nobres, homens mais velhos, cujas vestes ricamente adornadas não conseguiam esconder arrogância em seus olhares. O que disse? Perguntei, minha voz mais firme do que esperava. O salão inteiro pareceu se calar por um instante. Os nobres trocaram olhares rápidos antes que um deles sorrisse, falso e cheio de condescendência. Nada que deva preocupá-la, Vossa Majestade, respondeu ele, fazendo uma leve reverência. Deve me preocupar, sim, se falam de mim como se eu fosse um peão em um jogo, retruquei, erguendo a voz o suficiente para que outros escutassem. O murmúrio retornou, mas desta vez como uma onda que crescia pelo salão. Edric, até então em silêncio, pousou o cálice na mesa, o som ecoando pelo salão como um trovão. Se alguém aqui acredita que minha rainha é um peão, é porque não entendeu que ela já é parte deste reino, sua voz grave cortou o ar. Um silêncio profundo caiu novamente, e os homens se calaram, subjugados. Meu coração disparou no peito. Edric defenderá-me, mas a tensão no ar era quase palpável. Quando o jantar terminou, Edric chamou-me discretamente com um gesto. Seguiu até um salão menor, menos formal, onde apenas uma lareira iluminava o espaço. Quando a porta se fechou, ele se virou para mim. Por que você os confrontou? Perguntou ele, sem rodeios. Porque não sou uma peça, e quero que saibam disso, respondi, sem me intimidar. Edric me observou longamente, seus olhos cinzentos estudando cada detalhe meu, como se procurasse algo sob a superfície. Finalmente, ele assentiu. Há mais força em você do que eu esperava, murmurou ele. Mas você deve ter cuidado. Este lugar está cheio de serpentes. E elas mordem. Quem são elas? Perguntei, ousando dar um passo à frente. E por que eu me sinto no meio de algo que não entendo? Por um instante, achei que ele responderia, mas então sua expressão se fechou novamente, e ele desviou o olhar. Há segredos que você não está pronta para ouvir, Elisa. Mas se prestar atenção, encontrará as respostas. Suas palavras me deixaram mais intrigada do que nunca. Segredos. Intrigas. Conspirações. O palácio era um labirinto, e eu sentia que estava cada vez mais próxima do centro. Naquela noite, enquanto voltava para meus aposentos, ouvi passos ecoando pelo corredor vazio atrás de mim. Quando me virei, não vi ninguém. Apressei o passo, mas o som continuou, seguindo-me como uma sombra. Ao chegar ao meu quarto, travei a porta e encostei-me contra ela, o coração martelando no peito. Olhei para a escrivaninha onde havia escondido o diário. Algo me dizia que aquele pequeno livro guardava mais respostas do que eu podia imaginar. Enquanto o silêncio voltava a preencher o quarto, apenas uma coisa era certa: eu não podia mais confiar em ninguém. Pela janela, vi novamente a figura encapuzada. Desta vez, ela não apenas se movia pelas sombras, estava parada, olhando diretamente para o meu quarto. Eu não conseguia afastar a sensação de que algo estava prestes a desmoronar. O palácio de Eldoria, com suas paredes frias e corredores imensos, parecia menor a cada dia, como se os segredos escondidos ali o apertassem até que não restasse mais espaço para o silêncio. A figura encapuzada no jardim, o diário escondido em meu quarto, as palavras de Lord Ivan ecoando em minha mente, tudo apontava para uma verdade que eu ainda não conhecia. Aquela manhã começou como qualquer outra. Lyra entrou silenciosa no quarto para abrir as cortinas, deixando a luz fraca do sol invadir o ambiente. Eu me senti exausta, como se tivesse passado a noite correndo em meus sonhos. Talvez tivesse. As sombras dentro daquele palácio tinham o hábito de perseguir meus pensamentos até no sono. Lady Elisa, o rei pediu sua presença no salão oeste ao meio-dia, Lyra informou, sua voz suave. Parece que haverá uma reunião com os conselheiros mais próximos. Ele pediu minha presença? Perguntei, surpresa. Era raro que Edric solicitasse qualquer coisa de mim, muito menos que me incluísse em suas reuniões de estado. Desde o jantar tenso de alguns dias atrás, quando ele me defenderá publicamente, nossa relação não evoluirá muito.
ele continuava distante, frio, como uma muralha que eu não conseguia atravessar. Mas agora, algo estava mudando. Por quê? Sim, milady. E ele insistiu, Lyra acrescentou, sem levantar os olhos. Enquanto ela preparava meu vestido, um de cor cinza prateado, sóbrio e elegante, minha mente girava em possibilidades. Seria aquilo um teste? Ou ele estava começando a me ver como mais do que uma simples peça no tabuleiro político? Quando o relógio anunciou o meio-dia, respirei fundo e deixei que Lyra me conduzisse até o salão oeste. Desta vez, escolhi manter a cabeça erguida. A sensação de ser observada ainda me incomodava, mas comecei a aprender que a melhor resposta ao desprezo era parecer mais forte do que eu realmente era. Mesmo que fosse apenas uma fachada. Os guardas abriram as portas pesadas e, assim que entrei, todos os olhares se voltaram para mim. Edric estava lá, sentado na ponta da grande mesa de madeira escura, cercado por homens de expressão severa. Meu coração falhou uma batida ao ver que, em vez de um gesto frio para me ignorar, Edric indicou a cadeira ao lado dele. Lady Elisa, ele disse, sua voz baixa, porém firme. Sente-se. Com passos controlados, obedeci. A sala parecia congelada no tempo. Os conselheiros, nobres importantes, generais e homens de confiança de Edric, observavam cada um de meus movimentos. Eu podia sentir a desconfiança em seus olhos, o peso de uma presença feminina em um espaço onde poder e estratégia eram discutidos sem interrupções. Majestade, um homem de cabelos grisalhos e voz áspera começou, é prudente envolver a rainha nessas discussões? A rainha agora faz parte deste reino, Edric respondeu sem hesitar. Ela precisa entender o que acontece aqui. O homem calou-se, mas o silêncio ficou mais denso. Minha mente fervilhava. Por que ele estava fazendo aquilo? Desde que cheguei ao palácio, Edric mantinha uma barreira entre nós, como se tivesse medo de se envolver de qualquer forma. Mas naquele momento, ele parecia diferente. Mais aberto. Mais humano. A reunião começou. Ouvi atentamente enquanto discutiam os problemas que assombravam Eldoria, rebeliões no norte, nobres insatisfeitos no conselho e um povo cansado das guerras passadas. Eu absorvia cada palavra, sentindo pela primeira vez que aquele não era apenas o reino de Edric, mas também meu. O descontentamento cresce porque há fraqueza no poder, majestade, um dos conselheiros disse, lançando um olhar rápido para mim. A união com Lady Elisa foi importante, mas precisamos de mais demonstrações de força. Meu estômago revirou. Eu sabia o que ele estava insinuando, meu casamento com Edric era visto apenas como um símbolo vazio. Nada mais. Antes que Edric pudesse responder, eu o fiz. Força verdadeira não se constrói com demonstrações vazias, disse, minha voz alta o suficiente para ser ouvida. Se o povo está descontente, é porque se sente ignorado. O que é feito para eles? Que voz eles têm? A sala ficou em silêncio. Eu podia sentir os olhos de Edric em mim, mas não olhei para ele. Aquilo foi um impulso, talvez uma tolice, mas não consegui me conter. Para minha surpresa, foi Edric quem quebrou o silêncio. Elisa tem razão, disse ele, sua voz firme, mas controlada. A força de um reino é construída na confiança de seu povo. Se não os ouvimos, seremos os primeiros a cair. Um murmúrio de concordância surgiu entre os homens, embora alguns parecessem contrariados. Quando a reunião terminou, Edric levantou-se e olhou diretamente para mim. Venha, ele ordenou, caminhando em direção à saída. Obedeci, acompanhando-o pelo corredor silencioso. Ele caminhava rápido, mas sem pressa, como se escolhesse cada passo com cuidado. Quando paramos em frente a uma janela alta que dava para os jardins, ele finalmente se virou. Você me surpreendeu hoje, disse, cruzando os braços sobre o peito. Isso foi bom ou ruim? Retruquei, mantendo o olhar fixo no dele. Um sorriso quase imperceptível tocou seus lábios, mas desapareceu tão rápido quanto veio. Bom, admitiu. Você tem uma voz forte. Use-a com cuidado. Há muitos aqui que desejariam silenciá-la. Como Lord Ivan.
Arrisquei. Edric me encarou, suas sobrancelhas franzidas em um sinal de alerta. Ivan? O que ele lhe disse? Apenas que nem todos desejam minha presença no palácio. Edric ficou em silêncio por um momento, seu olhar se desviando para o horizonte além da janela. Quando voltou a olhar para mim, sua expressão estava séria. Ele não está errado, murmurou. Eldoria não é um reino fácil, e aqueles que conspiram contra mim veem você como uma fraqueza. E o senhor me vê assim? A pergunta saiu antes que eu pudesse contê-la. Por um instante, pensei que ele não responderia, mas então ele deu um passo à frente, seus olhos cinzentos encontrando os meus com uma intensidade que fez minha respiração prender. Não, respondeu finalmente, sua voz quase suave. Eu vejo você como uma mulher que talvez tenha mais força do que qualquer um aqui. O silêncio que se seguiu foi denso, mas não desconfortável. Pela primeira vez desde que cheguei ao palácio, senti que estávamos começando a nos entender, mesmo que apenas em pequenos fragmentos. Quando ele se afastou, deixando-me sozinha no corredor, não pude evitar um sorriso fraco. Talvez, por baixo da muralha que Edric erguera ao redor de si, houvesse algo mais, algo que ele não permitia que ninguém visse. Naquela noite, enquanto me preparava para dormir, voltei a pegar o diário escondido sob o colchão. As palavras ali eram mais sombrias do que eu lembrava, como se fossem sussurros do passado tentando me alertar. Confiança é a moeda mais perigosa em Eldoria. Um passo em falso pode ser o último. Ao fechar o diário, o eco das palavras de Edric voltou à minha mente. Ele começava a confiar em mim, ou ao menos a me respeitar. Mas e eu? Poderia confiar nele? Ou ele era apenas mais um jogador nesse jogo mortal? Enquanto as luzes se apagavam, fiquei deitada na escuridão, ouvindo os sons do palácio e sentindo que algo se movia nas sombras. O perigo estava mais perto do que nunca, e agora eu estava no centro dele. Horas mais tarde, despertei com um barulho vindo do corredor. Levantei-me devagar e abri a porta apenas o suficiente para olhar. Vi uma figura familiar encapuzada deslizando silenciosamente pelo corredor, mas desta vez ela carregava algo nas mãos. Algo que parecia uma faca. A noite estava fria, mas o silêncio do palácio era ainda mais gélido. Eu mal conseguia dormir desde que avistei a figura encapuzada novamente no corredor. Algo estava prestes a acontecer, e eu podia sentir. As palavras do diário, os sussurros nos salões, as advertências de Edric, tudo apontava para um perigo iminente. Quando acordei pela manhã, o sol estava fraco, escondido atrás de nuvens pesadas, como se o próprio céu estivesse alertando sobre o que viria. Lyra entrou no quarto como de costume, mas sua expressão estava diferente. Seus olhos evitavam os meus, e seus movimentos eram rápidos, tensos. Lyra, está tudo bem? Perguntei, tentando parecer casual. Ela hesitou, mordendo o lábio inferior antes de responder. Está, milady. Apenas, há rumores no palácio. Que tipo de rumores? Ela levantou os olhos, finalmente encarando-me. Dizem que há um plano em andamento. Algo contra o rei. Minha respiração ficou presa no peito. Aquilo não era uma surpresa completa, mas ouvir as palavras em voz alta tornava tudo mais real. Quem está envolvido? Perguntei, com a voz baixa, quase um sussurro. Eu não sei. Apenas ouvi os servos falando. Mas, tenha cuidado, milady. Se algo acontecer, podem tentar usar a senhora como parte disso. Suas palavras fizeram meu estômago revirar. Era óbvio que minha posição como rainha estrangeira era vulnerável, mas agora eu sentia como se fosse um peão no jogo de alguém. Não sabia quem eram os jogadores, mas estava claro que eu precisava agir com cuidado. Passei o resto do dia tentando parecer calma, mas meu coração estava em um constante estado de alerta. Durante o jantar, Edric estava mais silencioso do que o habitual, seus olhos cinzentos observando a sala como se procurasse algo. Foi então que ele quebrou o silêncio. Elisa, disse, sua voz firme, mas não autoritária. Venha comigo. Ele raramente me chamava pelo nome, e o uso da palavra carregava um peso inesperado.
Levantei-me sem questionar e segui-o para fora do salão, ignorando os olhares curiosos dos nobres. Caminhamos pelos corredores em silêncio, nossos passos ecoando pelas paredes de pedra. Finalmente, ele parou em um pequeno salão com uma mesa e cadeiras. A porta se fechou atrás de nós, e ele se virou para mim. Você sabe de algo, não sabe? Perguntou, direto. Por um momento, hesitei. Mas o olhar dele era intenso, quase desesperado, e decidi que não havia razão para esconder o que sabia. Ouvi rumores, admiti. Sobre uma conspiração contra você. Edric suspirou, passando a mão pelo cabelo. Ele parecia cansado, como se o peso do reino estivesse finalmente começando a esmagá-lo. Não são apenas rumores, disse ele, finalmente. Há um grupo dentro da corte que planeja me derrubar. Eles querem tomar o poder e usar você como um símbolo contra mim. Eu? Perguntei, surpresa. Você é uma rainha estrangeira. Para eles, você não tem lealdade verdadeira a Eldoria. É fácil usá-la como uma ferramenta, mesmo que isso signifique colocá-la em perigo. As palavras dele me atingiram como uma onda. Colocá-la em perigo. Eu não era apenas um peão, eu era um alvo. O que vamos fazer? Perguntei, minha voz tremendo ligeiramente. Vamos sobreviver, respondeu ele, sua expressão endurecendo. Mais tarde naquela noite, uma cerimônia formal estava programada no grande salão do palácio. Era uma celebração simbólica, algo que Edric usava para reafirmar sua autoridade e mostrar unidade entre os nobres. Mas, à medida que o evento se aproximava, a sensação de perigo aumentava. Vesti-me com um traje formal, um vestido azul escuro com detalhes prateados, enquanto Lyra trançava meu cabelo. Tentei manter a calma, mas a tensão no ar era palpável. Quando entrei no salão ao lado de Edric, todos os olhos se voltaram para nós. Havia algo de diferente naquela noite. O silêncio não era apenas de respeito, era carregado de expectativas. Algo estava prestes a acontecer. Enquanto Edric discursava, observando a multidão com sua presença imponente, senti um movimento estranho ao fundo do salão. Meu coração acelerou, mas tentei ignorar, mantendo minha postura firme. Então, tudo aconteceu de uma vez. O primeiro grito ecoou pelo salão como um trovão. Um grupo de homens armados surgiu das sombras, atacando os guardas e espalhando o caos. Os convidados gritaram, tentando fugir, mas as portas foram trancadas por dentro. Edric, ao meu lado, reagiu imediatamente, puxando-me para trás enquanto os guardas se moviam para protegê-lo. Fique perto de mim. Ele ordenou, sua voz cheia de autoridade. A cena era um caos. Os atacantes, vestidos com roupas simples para se misturarem aos servos, agora empunhavam espadas e lanças. Entre eles, reconheci Lord Ivan, seu olhar frio fixo em Edric. Majestade. Ivan gritou, aproximando-se. Sua tirania chega ao fim esta noite. Edric empurrou-me para um canto protegido, mas eu não consegui ficar ali parada. Ele estava em perigo, e eu sabia que não poderia simplesmente assistir. Elisa, não. Ele gritou, quando corri para ajudar um dos guardas que lutava contra dois atacantes. Peguei uma espada caída no chão, minha mente funcionando por puro instinto. Eu nunca havia empunhado uma arma antes, mas naquele momento, não havia escolha. A luta foi intensa. Vi Edric enfrentar Ivan diretamente, seus golpes precisos e cheios de força. Ele lutava como um homem que sabia que sua vida e seu reino dependiam disso. Finalmente, o confronto entre os dois terminou com um golpe de Edric, desarmando Ivan. O salão estava em silêncio novamente, exceto pelos gemidos dos feridos. Edric voltou-se para mim, seus olhos cinzentos brilhando de raiva e preocupação. Você está bem? Perguntou, sua voz mais suave do que eu esperava. Estou, respondi, ofegante. Mas antes que pudesse dizer mais alguma coisa, ele me puxou para perto e, impulsivamente, me beijou. O momento foi rápido, mas intenso, cheio de emoções que nenhum de nós podia controlar. Quando ele se afastou, sua expressão mudou,
como se percebesse o que havia feito. Começou, mas não terminou a frase. Em vez disso, virou-se e deu ordens aos guardas, deixando-me ali, confusa e cheia de perguntas. Mais tarde, quando voltei aos meus aposentos, o silêncio do palácio parecia ainda mais pesado. Eu não conseguia tirar o beijo da mente, nem as palavras de Ivan sobre a tirania de Edric. Quem realmente era o homem que agora compartilhava meu destino? Enquanto me deitava, uma coisa era clara: o perigo estava longe de terminar. Na calada da noite, um pergaminho foi deslizado sob minha porta. Quando o abri, li apenas uma frase: Cuidado em quem confia, pois o pior inimigo pode estar ao seu lado. A frase no pergaminho continuava a ecoar na minha mente: Cuidado em quem confia, pois o pior inimigo pode estar ao seu lado. Cada palavra parecia gravada em fogo, deixando uma marca em meus pensamentos. Eu estava cercada por sombras, por perigos que se escondiam em cada canto do palácio. Mas o que doía mais era a incerteza sobre Edric. Ele era meu aliado, ou o inimigo contra o qual eu deveria me proteger. Não consegui dormir naquela noite. Cada som no corredor me fazia prender a respiração, cada sussurro do vento parecia carregado de intenções ocultas. Quando a manhã chegou, senti como se tivesse envelhecido anos em poucas horas. Lyra entrou no quarto com sua habitual suavidade, mas mesmo ela parecia mais inquieta do que o normal. Milady, o rei pediu que se preparasse para uma reunião em seus aposentos, informou, evitando meus olhos. Uma reunião? Com quem? Perguntei, tentando disfarçar meu nervosismo. Não sei, milady. Mas ele parecia preocupado. A preocupação de Edric não era novidade. Desde o ataque ao palácio, ele estava mais tenso do que nunca, suas expressões de pedra apenas quebradas por vislumbres de cansaço e raiva contida. Mas agora, havia algo diferente. Algo mais urgente. Quando cheguei aos aposentos reais, Edric estava à janela, olhando para os jardins com uma expressão sombria. Ele não se virou quando entrei, mas falou assim mesmo, sua voz baixa, quase um sussurro. Eles não vão parar. Quem? Perguntei, aproximando-me lentamente. Os conspiradores. Ivan era apenas o início. Há mais deles, escondidos, esperando o momento certo para atacar novamente. Eu parei a poucos passos dele, sentindo o peso de suas palavras. O que podemos fazer? Perguntei, tentando esconder o medo em minha voz. Finalmente, ele se virou para me encarar. Seus olhos cinzentos estavam mais intensos do que nunca, cheios de algo que eu não conseguia decifrar. Vamos desmascará-los, disse ele, sua voz firme agora. Mas para isso, preciso de você. Minha respiração ficou presa no peito. De mim? Sim. Eles querem usar você, Elisa. Querem transformá-la em uma arma contra mim. Mas podemos virar o jogo. Como? Edric hesitou por um momento, como se soubesse que o que estava prestes a dizer não seria fácil de ouvir. Você será a isca. As palavras dele ecoaram na sala, cada uma delas carregada de peso. Meu coração disparou, mas eu me obriguei a permanecer firme. O que isso significa? Perguntei, minha voz mais baixa do que pretendia. Vamos fazer parecer que você está disposta a se aliar a eles, explicou Edric, cruzando os braços. Vamos criar uma oportunidade para que eles revelem suas verdadeiras intenções. Mas isso significa que você precisará se colocar em perigo. Eu sabia que ele estava falando sério. A expressão em seu rosto, a tensão em seus ombros, tudo indicava que ele não queria me pedir isso, mas sentia que não tinha escolha. E se algo der errado? Perguntei, sentindo o medo apertar meu peito. Não darei a eles a chance de machucá-la, respondeu Edric, dando um passo à frente. Sua voz estava firme, mas havia algo mais ali, uma vulnerabilidade que ele raramente deixava transparecer. Eu olhei em seus olhos, tentando encontrar a verdade por trás de suas palavras. Finalmente, respirei fundo e assenti. Farei isso. Os preparativos para o plano foram rápidos.
Edric e seus conselheiros mais leais criaram um cenário cuidadosamente calculado para atrair os conspiradores. A ideia era simples: eu fingiria estar desiludida com meu papel como rainha e buscaria aliados entre os nobres descontentes. A primeira parte do plano foi plantada em um evento formal no Salão do Trono. Usando as palavras que Edric me deu, fiz parecer que eu estava começando a questionar suas decisões, que minha lealdade ao reino estava enfraquecendo. Não demorou muito para que os murmúrios começassem. Nos dias que se seguiram, recebi visitas casuais de nobres que antes mal olhavam para mim. Eles vinham com palavras gentis, mas cheias de segundas intenções, testando minha disposição para ouvir suas queixas contra o rei. E então, na terceira noite após o início do plano, chegou o momento que Edric previra. Era tarde quando a porta dos meus aposentos se abriu silenciosamente. Eu estava sentada à escrivaninha, fingindo ler, mas minha mente estava alerta, esperando o que viria. Quando levantei os olhos, vi um homem que reconheci como Lord Erwin, um dos conselheiros mais antigos e respeitados de Edric. Ele entrou sem cerimônia, fechando a porta atrás de si. Lady Elisa, disse ele, sua voz baixa e carregada de intenção. Podemos falar? Claro, Lord Erwin, respondi, levantando-me lentamente. Ele aproximou-se, seus olhos escaneando o quarto antes de se fixarem nos meus. O rei não é o líder que este reino precisa, começou ele, indo direto ao ponto. Sua rigidez, sua falta de confiança, está levando Eldoria à ruína. E o que você sugere? Perguntei, tentando manter minha expressão neutra. Uma mudança, disse Erwin, com um sorriso frio. Com você ao nosso lado, podemos restaurar a glória deste reino. Meu coração batia forte, mas eu mantive a compostura. Sabia que cada palavra que ele dizia era uma prova de sua traição, mas também sabia que, se eu cometesse um erro, poderia ser o meu fim. E o que aconteceria com Edric? Perguntei, minha voz calculadamente hesitante. Erwin deu de ombros, como se a resposta fosse óbvia. Ele terá que ser removido. Eu mantive minha expressão inalterada, mas por dentro, o choque me atingiu como uma onda. Eles estavam dispostos a matar Edric, e agora eu tinha confirmação. Precisarei de tempo para pensar, disse, finalmente. Erwin assentiu, parecendo satisfeito. Claro. Mas lembre-se, Lady Elisa, o futuro de Eldoria depende de você. Quando ele saiu, minhas mãos tremiam. Mas agora, tínhamos o que precisávamos. Edric recebeu minha informação em silêncio, mas seus olhos brilhavam com uma fúria contida. Isso termina agora, disse ele, sua voz baixa e perigosa. Naquela mesma noite, o plano de Edric entrou em ação. Guardas leais foram posicionados estrategicamente, e eu fui enviada para encontrar Erwin em um local isolado do palácio, onde ele esperava continuar sua manipulação. Mas assim que chegamos, tudo desmoronou. Os conspiradores tinham previsto o movimento de Edric. Eles estavam prontos para nos emboscar. Fui capturada antes que pudesse reagir, e, enquanto era arrastada pelos corredores do palácio, ouvi o som de espadas sendo desembainhadas e gritos de batalha ecoando. Quando finalmente me jogaram em uma sala escura, vieram em diante de mim, sua expressão sombria. Você realmente achou que poderia nos enganar? Ele perguntou, sua voz cheia de desprezo. Eu não respondi. Minha mente estava focada em uma única coisa, Edric. Ele sabia que algo poderia dar errado. Ele viria. E ele veio. A porta foi arrombada com um estrondo, e Edric entrou como uma força da natureza. Sua espada brilhava à luz das tochas, e seu olhar era puro aço. Ele lutou com uma ferocidade que eu nunca tinha visto, enfrentando os homens de Erwin com precisão e força implacáveis. Mas no meio do caos, ele foi atingido. Vi quando a lâmina perfurou seu lado, e meu coração parou. Edric! Gritei, correndo em sua direção. Mesmo ferido, ele continuou lutando, protegendo-me até que todos os conspiradores fossem capturados ou mortos. Quando a batalha finalmente terminou, Edric caiu de joelhos, sangue escorrendo por suas roupas. Eu me ajoelhei ao lado dele,
segurando-o enquanto lágrimas quentes corriam pelo meu rosto. Você está bem? Ele perguntou, sua voz fraca, mas cheia de preocupação. Por que você sempre pergunta isso, quando é você quem está ferido? Murmurei, minha voz embargada. Ele sorriu levemente antes de desmaiar em meus braços. Enquanto os guardas carregavam Edric para seus aposentos, ouvi um dos conspiradores capturados sussurrar. Isso ainda não acabou. O pior está por vir. O som do vento sibilando pelas janelas do palácio parecia um lamento. O silêncio dentro das muralhas era quase ensurdecedor, interrompido apenas pelos passos apressados dos criados que iam e vinham, carregando bacias de água quente e panos limpos para os aposentos reais. Edric havia sido levado diretamente para lá, seus ferimentos exigindo cuidados imediatos. Eu estava ao seu lado o tempo todo, ignorando os olhares desconfiados dos médicos e criados. O sangue dele ainda manchava minhas mãos e meu vestido. Era a única coisa que eu conseguia ver. De pé ao lado da cama onde ele repousava, parecia que o peso do mundo estava sobre mim. Ele arriscara tudo para me salvar. Não apenas sua posição como rei, mas sua própria vida. E agora, enquanto eu observava sua respiração irregular, não conseguia afastar o medo de que ele pudesse não sobreviver. Milady, é melhor que descanse, disse Lyra, com gentileza. Não vou a lugar nenhum, respondi, minha voz firme, mas baixa. Ela hesitou por um momento antes de sair em silêncio, deixando-me sozinha com Edric. As horas passaram lentamente. O médico informou que o ferimento não era fatal, mas que a recuperação seria longa. Enquanto ele dormia, suas feições relaxadas, quase vulneráveis, pareciam tão diferentes do homem imponente que eu conhecia. Aquele era o verdadeiro Edric, o homem que escondia suas dores e inseguranças por trás de uma máscara de força inabalável. Quando finalmente ele abriu os olhos, o alívio foi tão forte que me senti fraca. Elisa, ele murmurou, sua voz rouca. Estou aqui, respondi, inclinando-me para mais perto. Ele tentou se mover, mas gemeu de dor. Não tente se levantar, ordenei, segurando sua mão. Por um momento, ele apenas me observou, seus olhos cinzentos mais suaves do que nunca. Você não deveria ter ficado, disse ele, com dificuldade. E você não deveria ter se arriscado tanto por mim, retruquei, minha voz quebrando. Ele soltou um suspiro, como se as palavras que estavam por vir fossem difíceis. Eu faria de novo. Aquelas palavras simples me atingiram como uma onda. Antes que pudesse responder, ele continuou. Eu passei tanto tempo construindo muralhas ao meu redor. Tanto tempo me convencendo de que não precisava de ninguém, que amor e confiança eram fraquezas. Mas você as derrubou. Meu coração disparou. A vulnerabilidade em sua voz era tão rara, tão genuína, que parecia quase irreal. Edric, comecei, mas ele levantou a mão para me silenciar. Eu não sei como isso aconteceu, mas sei que não posso mais negar. Eu amo você, Elisa. As palavras ficaram suspensas no ar entre nós, tão pesadas quanto um segredo finalmente revelado. E eu amo você, confessei, sem hesitar. Era a primeira vez que admitia isso para mim mesma, mas, no fundo, eu sempre soube. Desde o momento em que vi a dor escondida em seus olhos, soube que estava me apaixonando. Os dias seguintes foram dedicados à recuperação de Edric e à contenção da conspiração. Com os traidores presos e seus cúmplices desmascarados, o reino começava a respirar mais facilmente. Mas, para mim, a verdadeira luta ainda estava dentro de mim. Com Edric fora de perigo, meu dever de rainha tornou-se mais claro do que nunca. Eu era agora uma parte integral desse reino, uma figura pública com responsabilidades e expectativas. Mas havia algo que eu não conseguia ignorar, minha família. Desde que deixei minha terra natal, não havia recebido notícias deles. Eu sabia que meu casamento com Edric era a razão de sua sobrevivência, mas o preço disso era a distância, a perda de tudo que conhecia. Naquela tarde, enquanto caminhava pelos jardins do palácio, perdida em pensamentos, Edric me encontrou. Ele estava mais forte, embora ainda precisasse de ajuda para caminhar. Você parece preocupada, disse ele,
aproximando-se com um sorriso leve. Estou apenas pensando, respondi, tentando desviar o olhar. Sobre o quê? Por um momento, considerei mentir, mas sabia que não podia. Sobre minha família. Sobre minha terra. Ele ficou em silêncio por um momento, seus olhos fixos nos meus. Você sente falta deles? Assenti, sem dizer nada. Você quer voltar? A pergunta me pegou desprevenida. Eu, não sei, admiti. Edric respirou fundo, como se estivesse se preparando para algo difícil. Elisa, eu amo você. Quero que fique ao meu lado, não como um símbolo ou uma rainha de conveniência, mas como minha companheira. Mas eu não posso pedir que sacrifique sua felicidade por mim. Se quiser voltar para sua terra, eu o entenderei. As palavras dele foram ditas com tanta sinceridade que meu coração se apertou. Ele estava me dando uma escolha, algo que nenhum rei faria. Eu nunca quis este casamento, confessei. Nunca quis ser uma peça em um jogo político. Mas, ao longo do tempo, percebi que encontrei algo aqui que nunca imaginei: propósito. Você. Edric deu um passo à frente, segurando minhas mãos. Então fique. Não por dever, mas porque você quer. Olhei para ele, para o homem que aprenderá a amar, e soube que já tinha minha resposta. No final daquela semana, uma cerimônia foi realizada para reafirmar a união entre mim e Edric. Desta vez, não havia formalidades frias ou discursos ensaiados. Foi uma celebração genuína, cheia de alegria e esperança para o futuro. Quando Edric colocou a coroa em minha cabeça novamente, ele sussurrou: Esta não é apenas uma aliança. É um novo começo. Enquanto o povo aplaudia, senti que finalmente estava onde deveria estar. Não era mais uma prisioneira de um destino imposto. Eu era rainha por escolha, por amor, por confiança.